Já podemos? Então tá. Vou começar de novo. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Eu sou Fernando Oswaldo Real Carneiro, professor do Departamento de Matemática do IFBA, campus de Salvador, e estou coordenador de área do PIBID nesse edital 2024. Estou pertencendo ao núcleo número 24.922, que compõe as licenciaturas de Matemática EAD, polos de Salvador e Ceabra, e também parte do presencial do campus de Barreiras. Realizando a minha autodescrição, eu estou usando óculos redondos de arestas escuras, camisa azul do tipo polo, com emblema ou escudo do IFBA. Sou registrado como pardo e tenho cabelos ondulados, quase que grisalhos. Aos fundos está uma parede branca com janela e cortina de macramê na cor branca, com um desenho de uma flor de lótus. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, discentes, docentes, organizadores e simpatizantes, e dou as boas-vindas ao primeiro CEPIBID Mate IFBA, desejando um excelente início de atividades. Já antecipando os meus agradecimentos aqui, estão comigo nessa mesa de abertura o professor Jean Carlos Menezes Lapa, pró-reitor de ensino, a chamada PROEM, representando também aqui a nossa magnífica reitora, professora doutora Luzia Matos Mota. Aqui conosco também o professor doutor Celso Eduardo Brito, diretor de EAD do IFBA, e o professor mestre Roque da Silva Lírio, coordenador institucional do PIBID, IFBA. Além de estar aqui em tela comigo, algumas professoras, como Joselma, como a professora Nísia, professora, né, que faz parte da equipe de gestão do PIBID também, gestão para assuntos educacionais, monitores, equipe da comissão de logística, né, que está nos auxiliando aqui na condução dos trabalhos. Bom, a presença dos senhores muito nos anima. Queremos já apreciá-los, saber das novidades. Eu costumo brincar e dizer que toda vez que o professor Jean vem aqui, vem nos eventos do PIBID, ele costuma trazer novidades boas. Portanto, eu fico imaginando qual será ou quais serão as novidades dessa vez. Mas em tempos de falta de empatia com o próximo, desrespeitos aleatórios, violências, invasões territoriais, né? Além de ataques às soberanias mundo afora, eu peço encarecidamente e gentilmente que, em posição de respeito, possamos ficar reflexivos, atentos, reverenciando, ouvindo, cantarolando o hino mais bonito do mundo.
da liberdade, raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Ufa, que emoção. Nestes termos, saúdo a todas as licenciaturas, coordenadores de área, docentes, supervisores, que compõem e que colocam, direta ou indiretamente, para rodar o PIBID do IFBA. O PIBID, como todos sabem, é um divisor de águas na formação docente em todo o país. Programa historicamente forte e carro-chefe, né, de bolsas institucionais de ensino de universidades e institutos. Refiro-me sempre que existem dois tipos de formação docente. Uma antes e outra depois do PIBID. Nesses termos, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o futuro local de trabalho de vocês antes do tempo, né? De reconhecer espaços, infraestruturas, de dialogar com professores da educação básica
socializarem suas formações e se formarem com eles, a partir deles, com equipes pedagógicas, com equipes diretivas das escolas, funcionários, pais, estudantes. Para além disso, de compreender como se faz um diálogo franco e diretivo entre a teoria, aquilo que se aprende, por exemplo, no IFBA, na sala de aula do IFBA, e a tão esperada prática, né? Aquilo que se desenvolve na sala de aula escolar, no ambiente escolar. O PIBID, portanto, amplia em muito a formação inicial daqueles que dela participam. Bom, eu que sou um pouco mais antigo que vocês, costumo dizer que somente tive essa relação com as escolas de educação básica de forma muito tardia e, por sinal, muito rápida, entre os meus 7º e 8º semestres, na ocasião dos meus estágios. E detalhe, eu estava super ansioso porque desejava sair da universidade em direção ao mercado de trabalho. E dessa forma, eu não apreciei muito essa fase. Hoje, quando eu vejo as ações do PIBID, fico a pensar se a minha formação não seria outra. E certamente bem melhor, se eu tivesse tido a oportunidade de viver o PIBID, na minha ocasião, na minha época. O PIBID agora ampliou essa convivência por 8 semestres, portanto, um curso completo, né? Curso de licenciatura completo. Isto é, se vocês fizerem uma boa estadia no PIBID, se curtirem muito, aquela boa curtição, sem sombra de dúvidas, as formações de vocês terão um grande diferencial. Diferencial profissional, enquanto identidade docente, e até mesmo pessoal, melhor dizendo, enquanto seres humanos que somos e que necessitamos conviver harmonicamente em comunidades, de forma coletiva, a favor de um bem comum precioso, caro e emancipador que é a educação. Por tudo isso, desejo que vocês continuem a ter uma excelente formação no PIBID. E hoje estamos aqui para congratular, comemorar, celebrar, iniciando a socialização das vivências, experiências pibidianas dos últimos 12 meses de atividades deste núcleo. Então, pensando em vocês, o seminário vem cheio de atividades, com temáticas especiais e muito importante na nossa atualidade, na nossa formação, que são os desafios e os caminhos da educação inclusiva e da educação tecnológica. Agradecemos, portanto, imensamente a toda a comissão organizadora deste evento. Aliás, há cerca de 60 dias iniciamos os desenhos e há 30 dias estamos trabalhando constantemente para entregar o melhor para vocês aqui, a partir de agora. Portanto, se dediquem ao máximo e aproveitem tudo que puderem nesse seminário. Vocês estão nas mãos de coordenadores de área, docentes, supervisores, super experientes e super competentes nas atividades acadêmicas e escolares. E isso credencia vocês a um patamar mais elevado, a favor de uma formação inicial bastante consolidada. Vale lembrar que o IFBA teve e tem tradição de PIBID. E agora de PIBID EAD também. Portanto, salve, salve o PIBID. Com a palavra o professor Jean. Opa, então, boa noite, obrigado, Fernando. Gostaria aí de saudar a todos, todas e todes que nos ouvem também
saudar aqui aos colegas que compõem essa mesa de abertura desse seminário do PIBID, aí os colegas Roque, os colegas Celso, a professora Nízia também está aqui conosco, algumas professoras também aqui nos acompanham, e é muito bom estar aqui hoje, dizer da satisfação e agradecer pelo convite. Para além de estar aqui hoje como um pró-reitor de ensino, eu sou um entusiasta desse programa, do qual eu fiz parte durante um bom tempo. Também gostaria de trazer aqui uma saudação especial de nossa magnífica reitora, a professora Luzia Mota. Nesse momento ela encontra-se de férias, merecidas, inclusive, e que também participou desse programa de uma forma ou de outra, seja como professora da licenciatura, seja como supervisora que foi também, coordenadora, tanto do programa do PIBID, como também do programa Irmão, que hoje não existe mais, o programa de residência pedagógica, mas que, de alguma maneira, ela contribui aí para a formação de professores no IFBA. Pois bem, eu sou o professor Jean Carlos, sou professor de Física, lotado no Campus Salvador, atualmente estou como pró-reitor de ensino, sou um jovem homem branco de 50 anos, estou aqui com a camisa quadriculada azul marinho, e ao fundo uma projeção de uma estante aqui no meu computador. Também estou usando óculos escuros aqui e uso também um cavanhaque ralo com alguns fiozinhos brancos da trajetória. Muito bem, então, mais uma vez, saudar aí todos e todas e da importância do que é esse seminário, do nosso PIBID. Como bem falou o colega Fernando, PIBID, ele sempre permeou as licenciaturas do IFBA, desde a origem das licenciaturas do IFBA. Quem bem sabe aqui são os colegas que também nos acompanham nessa jornada. Eu vejo aqui na sala do chat do YouTube os colegas Ives, a colega Nete, entre outros aqui que fazem parte hoje do PIBID e que fizeram parte também da sua origem. Muito bem. E o PIBID ele é o grande programa de permanência e êxito dos estudantes do ensino superior no IFBA. Ele é o maior programa de bolsas do ensino superior do IFBA, e aí especialmente para as licenciaturas. Ele sempre foi esse grande programa. E essa atual versão dele hoje, ele ocupa aí mais de 600 estudantes distribuídos em nossas licenciaturas. E no momento que é um momento muito chave para a gente falar sobre a formação de professores no Brasil e no IFBA. No IFBA, por natureza, a nossa lei ela nos coloca numa condição de uma oferta obrigatória de licenciaturas, e a licenciatura de matemática, diga de passagem, é uma das licenciaturas que mais permeiam os campos do IFBA, juntamente aí com a licenciatura em computação. Mais recentemente, a gente tem aí algumas novidades sobre a formação de professores no IFBA. Uma delas diz respeito ao próprio PIBID. O PIBID hoje ele vive uma nova versão. Ele vive uma versão hoje, fruto de um edital, o mais recente, em que ele coloca o PIBID em um processo de avaliação constante. E daí a importância desse seminário, um seminário como esse, porque, de certa forma, nos leva aí a autorrefletir sobre o andamento do programa, sobre o andamento desses formatos que nós temos hoje em cada campus, e agora com a questão também dos estudantes de algumas licenciaturas à distância. E isso nos traz também desafios, né, na condução do próprio programa. Eu tenho falado bastante com a coordenação, com os coordenadores, Anísia, Roque, Flávio, para a gente poder, de fato, estar acompanhando esse PIBID cada vez mais perto, até porque do sucesso dele depende as novas gerações, as novas ofertas, as novas participações desse PIBID dentro do IFBA. Portanto, o seminário ele é uma iniciativa bastante relevante e que precisa ser, de certa forma, aí, replicada em outros programas, em outras coordenações. Esse ano a gente tem uma novidade, já tenho conversado aí com a coordenação também, a gente pretende fazer um grande seminário do PIBID no IFBA, juntamente com um congresso de ensino que a Pró-Reitoria de Ensino está desenhando, e onde um dos carros-chefes desse congresso certamente será esse nosso programa do nosso PIBID. Esse ano também a gente tem
uma outra novidade, aí falando um pouco também da formação de professores e, consequentemente, com impactos no programa do PIBID, algumas nuances bastante importantes. Uma delas diz respeito ao último seminário que ocorreu no ano passado, do CGLIC, que foi o seminário gestor das licenciaturas. Nesse seminário, foi construído, foi elaborado um documento muito importante, que é um documento que é chamado de currículo de referência para as licenciaturas do IFBA. Esse currículo de referência traz ali uma base comum para essas licenciaturas e, consequentemente, abrange também as atividades dos seus programas, a exemplo do PIBID. Então, esse documento foi produzido, foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, está vigorando a partir da resolução em que a gente participou. Aliás, eu tive o prazer de fazer o relato, a relatoria desse documento junto ao CONCEP, que se trata aí da resolução 195. Então, ela estabelece ali um currículo de referência local para as nossas licenciaturas. Diga de passagem, essa resolução, esse currículo de referência, ele tem relação direta, por exemplo, com a lei do ano passado, na CNE, né, que a gente teve no ano passado, que tratou, basicamente, do novo currículo das licenciaturas Brasil afora. E, fruto disso, a gente teve aí esse currículo de referência que é desenhado a partir, então, dessa CNE 09 de 2024. Tem uma outra novidade também, que eu não sei se vocês têm acompanhado, até porque ela é muito recente, ela tem em torno aí de 10 dias, mas o governo federal ele sancionou uma lei 15.344, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica. Então, é uma lei de 10 dias, é uma lei que vale a pena estudarmos, vale a pena a gente observar ela. Ela foi sancionada, ela já estava traçada há algum tempo e, recentemente, ela foi sancionada pelo presidente Lula. E ela discorre, por exemplo, da possibilidade de estudantes, de motivar, na verdade, estudantes a não só permanecer nos cursos de licenciatura e reduzir, consequentemente, a evasão delas, mas também de induzir estudantes do ensino médio a optarem por fazer cursos de licenciatura, fazer cursos de formação de professores. E isso é muito bom, porque, principalmente naquelas áreas prioritárias. Esse programa ele lembra um pouco do que é o PIBID, só que ele tem a característica dele é atuar na base, na educação básica, para justamente induzir os estudantes a fazerem cursos de formação de professores em áreas que a gente entende como prioritária. Isso envolve não só bolsas para esses estudantes do ensino médio, como também do compromisso desses estudantes ficarem dando aulas após a formação também, com a possibilidade de bolsas. Então, é uma lei bastante interessante, vale a pena a gente dar uma olhada. É a lei, como falei, 15.344 de 26, ela foi sancionada no dia 13, portanto, há 10 dias atrás, e ela traz esse contínuo de indução junto com o PIBID, desde a educação básica ali no ensino médio e também junto às licenciaturas. Isso é uma coisa muito interessante, até porque, e no nosso caso do IFBA, lembrar que a gente tem aí o nosso ensino verticalizado, portanto, a gente tem também aí estudantes da própria educação básica que atuam também, que são ofertados cursos do ensino médio integrado também na nossa instituição. E mais também, temos uma outra novidade também, que eu imagino que vai trazer impacto para as nossas licenciaturas. Algumas coordenações já têm procurado saber, então, acabou de ser aprovado no CONCEP uma resolução que também discorre sobre a oferta das atividades EAD dentro dos cursos presenciais. Então, os percentuais de oferta de ensino à distância dentro dos cursos superiores. Essa resolução está sendo produzida, ela foi aprovada com ressalvas, portanto, está aguardando a relatoria final para poder ela ser publicada, mas passou ali já pela plena do CONCEP, está em fluxo aí para ser publicada tão somente. Isso também vai trazer, como eu falei, desafios para a gente fazer esse tipo de oferta em nossos campos. Tem ali as condições, a resolução ela discorre sobre essas condições necessárias para que isso aconteça. Portanto, a formação de professores no IFBA, a formação de professores no Brasil
e esses programas, desde esse programa que eu falei da política de indução à docência e em parceria, em colaboração com o programa de iniciação à docência no ensino superior, constitui-se aí programas robustos que a gente tem aí para induzir essa permanência e esse sucesso de nossas licenciaturas. No ano passado, nós tivemos a abertura de 7 novos cursos superiores no IFBA. Hoje, apenas dos 24 campos, apenas Campo Formoso não tem curso superior no IFBA hoje. E agora, nesse ano de 2026, nós estamos aí com a meta de abrir novos cursos de licenciatura também na nossa instituição. Já tem alguns projetos encaminhados, a PROEM e o DESUP estão analisando, e, consequentemente, isso vai aí também aumentar o leque de oferta dessa formação de professores em nossos cursos, em nossos campos. Portanto, o cenário ele é muito otimista, ele é um cenário também desafiador. Como eu falei, o PIBID é um grande programa e está maior, cada vez maior agora nessa nova versão, e isso nos desafia aí, enquanto rede, enquanto licenciaturas, enquanto coordenadores, para poder assumir isso e fazer disso um programa de fato de sucesso. Portanto, eu desejo aí todo sucesso ao nosso seminário aqui. Entendo que ele é um primeiro de vários aí que o PIBID vai estar fazendo, nesse processo de autorreflexão constante, de autoavaliação constante, de um programa dessa natureza. Portanto, vida longa ao PIBID, vida longa aí às nossas licenciaturas, vida longa à formação de professores e à política nacional de indução à docência. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, professor Jean. Massa, ótimo lhe ouvir. Professor Celso, por gentileza. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todas. É uma honra estar aqui nesse momento com vocês, tá? Agradeço ao Fernando pelo convite, a equipe organizadora, na verdade, pelo convite. Quero também aqui dar boa noite e boas-vindas aos colegas, professor Jean Carlos, o professor Roque, o professor Fernando, claro, a professora Anísia, a professora Jocelma, que estão aqui em sala conosco, os estudantes que também estão dando suporte, e remeter aos outros colegas que estão aí nos assistindo pelo YouTube, tá? Reiterar a participação dos alunos, que esse momento é muito importante para todos nós, né? Estudantes, professores, coordenadores de área, né, supervisores, todos nós partícipes desse grande programa, tá? Um programa o qual eu tenho muito apreço, porque eu também, assim como o professor Jean Carlos, estive participando desde praticamente os primórdios, desde 2014 até 2024, né? Foram 10 anos de PIBID, de residência também, então pude viver muitas experiências maravilhosas, muitas emoções com os nossos colegas, com os nossos estudantes, né? Em vários espaços distintos, e que me propiciaram aprendizado, porque nós também aprendemos e muito com vocês, estudantes, quando estão fazendo um programa dessa magnitude, tá? Eu sou o professor Celso, sou professor de matemática, eu sou ainda lotado no campus Eunápolis, no interior, no extremo sul da Bahia, mas estou, desde 2024, como diretor de educação à distância, associado à Pró-Reitoria de Ensino, e tentando, né, fazer, eu e a nossa gestão, né, como um todo, cada vez mais impulsionamentos e melhorias, principalmente pensando numa educação pública, gratuita e de qualidade, à distância também, para as pessoas que não têm os acessos presenciais, que a qualidade é a mesma. A luta pode, inclusive, ser um pouco até maior, porque a gente sabe das barreiras, das dificuldades do estudante, da educação à distância, para vivenciar uma educação de qualidade, inclusive é ofertada pelo nosso Instituto Federal, né? As dinâmicas, elas não são muito diferentes do presencial, vocês precisam fazer os estágios, vocês precisam participar das atividades formativas, e que bom que estão também participando de programas como o PIBID, né? Outrora, a gente já tinha alguns estudantes da educação à distância participando do PIBID, em outras edições dos editais, né, de forma mais sucinta, né, espalhados nos núcleos, e essa edição a gente tem uma maravilhosa novidade, que é essa novidade de termos um núcleo específico, gerido pelo professor Fernando carinhosamente, para os estudantes da educação à distância, tá? Então, isso é um ganho enorme,
é algo que vocês precisam, estudantes da educação à distância, e também os estudantes da educação presencial, abraçar com toda a força, com todo o desejo, com toda a gana, e usufruir o máximo possível. O PIBID, ele é um programa que possibilita, né, o que é necessário para a vivência do professor, do docente, né, do profissional da educação, que são interações com a comunidade interna e externa, são motivações para sermos mais criativos nas nossas práticas docentes, para repensarmos as nossas práticas de ensino, visando maiores sempre aprendizagens para os nossos estudantes, né? Pensar nos cuidados que temos que ter ao incluir estudantes, inclusive o tema da próxima palestra, ela coaduna com essa proposta, que é algo que se faz totalmente necessário na nossa dinâmica de ser professor, que não é fácil, ela é difícil, mas ela é enriquecedora e gratificante. Eu sempre repito, eu nunca vou me arrepender de ter escolhido me tornar professor. Eu sou professor com amor, né? Claro que a gente precisa do nosso salário, todos nós precisamos ser valorizados cada vez mais também, mas eu amo essa profissão que toca o mundo, que toca as pessoas, que pode chegar perto, e o PIBID, ele lhe propicia, enquanto estudante da licenciatura, conforme Fernando, eu também não tive a oportunidade, na minha época, de participar de um programa como esse, né, enquanto estudante da licenciatura, mas estou tendo, né, tive agora a oportunidade de participar com vocês desse programa e ver o quão lindo e necessário ele é na vida formativa, profissional e pessoal de vocês, tá? Então, usufruam o máximo possível. Pensem, né, o PIBID, para além de todas as possibilidades que eu acabei de citar, ainda estimula o seu olhar crítico de pesquisador inicial, enquanto estudante ainda, sobre a sua própria prática docente. Isso é um ponto muito necessário e importante do programa. Né? Um programa que esperamos, né, conforme o professor Jean Carlos colocou, né, a gente agora está passando em avaliações mais rígidas, mais robustas, porque ele se tornará uma política pública, com fé em Deus, e isso será mantido para todos os estudantes de licenciatura que virem por aí pela frente, porque precisamos cada vez mais de professores, né, para formar as pessoas com a devida qualidade que se faz necessária, tá? E, de novo, retomando sobre as questões dos estudantes da EAD, a gente sabe das dificuldades, mas a gente cada vez mais aqui tenta abraçá-los de uma forma particular, pensando nos detalhes. O professor Fernando, quando aloca vocês nas escolas presenciais, que vocês precisam participar, porque a presencialidade, ela também faz parte do estudante da licenciatura, tá? Inclusive agora, desde o ano passado, o novo decreto da educação à distância estabeleceu que as licenciaturas, todas elas, deverão ter o mínimo de 50% de presencialidade. Então, serão não mais cursos de educação à distância, que configuram hoje cursos que podem ter até 80% de atividades à distância, síncronas ou assíncronas, e 20% presenciais. Porém, não mais as licenciaturas se enquadram nesse aspecto. Eles são cursos que devem ter, no mínimo, 50% de presencialidade, e eu concordo com isso, porque a gente precisa viver a prática, os estágios, o contato, tá? Não que a atividade à distância, ela também não propicie riquezas, e riquezas muitas. A gente está aqui nesse momento se conectando com vocês graças a ela, graças a essa interação síncrona que estamos fazendo. Tá? A gente tem ambientes que vão se enriquecendo cada vez mais. Nós temos o Moodle institucional, que vocês fazem uso, não só vocês da educação à distância, como os alunos da presencialidade também o fazem, e as tecnologias estão aí. Outros temas de debate que vocês vivenciarão aqui nesse encontro maravilhoso, a IA, com suas benefícios, mas também com malefícios que precisam ser adequados e debatidos sempre, né? Isso tudo está aí para a gente usar da melhor forma. Bom, eu vou não me alargar tanto, caminhando aqui para a finalização da minha fala, mas também quero chamar a atenção, e de novo retomando, sobre a qualidade do programa, sobre a avaliação do programa, pontuando e reiterando o que o professor Jean Carlos falou sobre esse tipo de momento, o quão importante ele é, o quão necessário ele é, para além da sua formação, que é o principal de necessário e importante, mas para também enriquecer o programa e poder mantê-lo institucionalmente para você e para outros colegas que virão, tá? E
Somado a esse tipo de encontro e os outros encontros que o professor Jean Carlos pautou, eu quero convidar a todos vocês para participar do Congresso Nordestino, Norte-Nordeste, melhor dizendo, do PIBID, que outrora era Congresso Norte-Nordeste do PIBID Residência, na sua primeira edição, que aconteceu aqui no IFBA, na reitoria. Né? Eu estive como presidente do evento, a gente teve a participação de quase 5.000 pessoas, ele é um evento híbrido, a gente teve 1.000 e poucos estudantes presenciais, tivemos praticamente em massa os estudantes aqui do PIBID, porque também era aqui na Bahia, em Salvador, então a gente conseguiu fazer essa mobilização. Como é um evento norte-nordeste, dessa vez ele está indo para o norte. Eu faço parte ainda da comissão organizadora, estou nesse momento não mais como presidente, mas sim como presidente da comissão científica, ajudando na divulgação. Inclusive o Instagram nosso, ele se perdeu, mas a gente está montando um novo, vou lançar mais uns vídeos, vocês vão ver minha cara por aí, tá? Vou passar pelos grupos do WhatsApp, mas esse evento, ele já começou as inscrições dos trabalhos. A gente fez, infelizmente, por conta de esperar editais, teve que deixá-lo um pouco mais corrido. Assim como o outro, ele é um evento bianual, então, ele aconteceu em 2024, a primeira edição, essa nova vai acontecer agora em 2026, quando de 13 a 15 de maio de 2026. Então, vou tentar articular com o Roque, com o Fernando, com o Jean, quem sabe, até mesmo com a coordenação UAB, pensando particularmente nos estudantes da EAD, com a professora Jaqueline, que é a coordenadora do programa que gere os cursos da UAB e IFA, o curso da licenciatura em matemática, exemplo, para verificar as possibilidades de financiamento para a participação de alguns estudantes, pelo menos da EAD, mas quem sabe a gente consegue um ônibus, né, Roque? Quem sabe a gente pensa nessas possibilidades. Eu me lembro que no primeiro congresso, o povo da Amazônia veio de ônibus para cá. O povo do Tocantins também veio de ônibus. Foi tão emocionante, foi tão maravilhoso. Quem sabe vocês aqui da Bahia não podem, claro que é uma luta e é muita estrada, ir de ônibus para Rondônia, tá? Eu ficarei com um sorriso gigantesco e vou querer abraçar todos vocês quando chegarem lá, tá? As inscrições elas já estão abertas, eu vou colocar aqui no chat o link do site. As inscrições estão a R$ 20 para estudante da licenciatura, um preço tranquilo, porque a gente também precisa comprar os materiais, as bolsas, é um evento de qualidade, inclusive tem premiações, ano passado a gente premiou com valores em dinheiro os melhores trabalhos, temos várias categorias de trabalhos, comunicações orais, pôsteres, ainda vamos ter, mini cursos vamos ofertar, vai ser muito rico, tanto presencialmente quanto virtualmente. Quem não puder estar presencial, pode participar do programa também virtualmente. Primeiro que é importante para o seu currículo, é importante para o programa Participação Uníssona, porque é um evento nacional, né, que envolve muitas instituições, outros institutos, e também esses trabalhos que são aprovados, eles terão publicação em livro de anais. A gente já tem aprovação de anais, é o segundo livro de anais, e também vamos publicar um livro. Temos também artigos que serão publicados completos, especificamente em livros. Estou falando rapidamente, mas depois eu posso trazer mais detalhes no decurso e terá o nosso Instagram para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, finalizo a minha fala com esse convite para vocês, porque é importantíssimo, e registrando que eu gostaria, que quero muito, tenho a esperança que estejam todos, ou presencial ou virtual, lá conosco nesse momento, para a gente viver e mostrar o que fazemos de experiências do PIBID. Inclusive, eu vou dar uma palestra, uma das palestras eu darei, que é sobre o PIBID e a EAD, lá para a gente discutir os cenários do PIBID e da EAD, não só daqui, que eu vou levar também, né, a nossa sardinha, eu vou levar o nosso peixe para vender por lá, mas também dos outros institutos. A gente vai fazer alguns debates, alguns convites, e é muito importante isso, e outras palestras riquíssimas que vamos ter. A programação já está disponível, inclusive, no site, para vocês usufruírem. Tá bom? Um grande abraço, obrigado de novo a Fernando pelo convite, a comissão organizadora, a vocês por me ouvirem, e fiquem todos muito bem, tá? Valeu. Obrigado, professor Celso. Ótimas palavras. Bom revê-lo. Professor Roque, por favor.
Professor Roque está sem voz? Está sem voz. Eu acho que eu estava com o microfone desligado, peço Pronto, desculpas. voltamos. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas, né? Primeiramente, vou fazer minha apresentação, tá? Sou professor de matemática, atualmente estou lotado no Campus Valença, né? Estou como coordenador institucional do PIBID-IFBA, certo? A audiodescrição, sou uma pessoa de meia idade, já quase, né? Cabelos já indo para uma certa calvície, barba por fazer, mais cheia, né? E estou com camisa cinza e, no fundo, a tela de fundo é um ambiente de escritório, né, produzido pelo computador, né? Primeiramente, é uma grande satisfação, né, ter a oportunidade de participar desse seminário, certo? O seminário do PIBID é um momento de encontrar, refletir e partilhar as experiências que foram construídas no programa, né? No caso, no NID, que ele tem o Matemática EAD, Salvador e Seabra, né? O PIBID, como um programa de formação de professores, né? Ele é fundamental para dar ao licenciando em matemática uma formação que faz com que a IES, no caso o IFBA, possa oportunizar ao bolsista ID uma aproximação com o seu futuro ambiente de trabalho, né, que é a escola parceira, né, a escola campo, certo? E isso faz com que esses futuros professores tenham a oportunidade de vivenciar na prática a teoria que está sendo vista na formação. O PIBID, a gente às vezes, muitas vezes a gente olha o PIBID como um programa de bolsas. Muitos olham o PIBID como um programa de permanência. Esse é uma consequência secundária, mas a consequência primária do PIBID é a melhoria da formação inicial do professor. Esse objetivo de aliar teoria à prática, de permitir com que o aluno possa vivenciar o ambiente escolar desde o primeiro semestre, é fundamental na formação do docente. O seminário do PIBID, como esse, ele vai refletir sobre os objetivos e os compromissos que foram feitos do PIBID. É uma oportunidade de debater e socializar as experiências, as vivências que foram feitas durante o programa, né? O PIBID, apesar do IFBA não ter a licenciatura em História, o PIBID tem História. O PIBID no IFBA, ele foi construído por diversos atores, diversas pessoas, para a gente chegar ao PIBID do tamanho que é hoje, né? O professor Celso fala mesmo que estava no PIBID desde 2014, eu também ali desde 2014, né? Quando a gente na mesma época, né, Celso? Como supervisor, eu não sei se você era supervisor ou coordenador. Temos aqui o professor Fernando, que foi o coordenador institucional anterior, né? Depois disso, eu participei do PIBID, depois eu também fui para o programa que a gente, como o próprio Jean falou, né, um programa irmão, que é a residência. A gente tivemos outras pessoas que trabalharam tanto na residência quanto no PIBID. O próprio professor Jean Carlos também foi coordenador institucional da residência, a professora Cláudia, o saudoso professor Dielso, né, professor Alex, e todas essas pessoas e as outras diversas que a gente não está citando aqui nominalmente, contribuíram para chegar. E os mais importantes atores foram os IDs. Foram tanto o IFBA quanto o próprio PIBID existe por causa dos IDs, existe por causa dos estudantes das licenciaturas. Hoje,
eu tive, hoje eu tenho como meu chefe, como meu chefe lá no campus, um ex-aluno que ele foi do PIBID. Ele foi ID do PIBID, né? E hoje ele é meu chefe, ele é professor do IFBA e já assume cargos de chefia de coordenação, de diretoria e tudo mais, né? Então, o PIBID, ele tem essa importância de melhorar, de proporcionar a experimentação desde o primeiro semestre. Hoje, a gente tem um programa, um edital, que é menor do que aquele que a gente participou, né, Celso? Lá do início, que o Fernando está falando aí do início, que eram 4 anos, a gente hoje cai para 2 anos. Temos a chance, como o próprio professor Jean disse, de prolongar isso, e aí é um trabalho que depende tanto da coordenação institucional, quanto dos coordenadores, e principalmente dos IDs. Hoje, o PIBID, a gente tem que tomar o cuidado, porque a sobrevivência dele, a sobrevivência a manutenção do programa, ela depende do trabalho que está sendo realizado. Essa avaliação constante que o próprio professor Jean já citou. Para se ter uma ideia, hoje nós temos de bolsistas, né, um total de 750 bolsas no programa. 640 IDs, e as demais são de professores, supervisores e coordenadores de área e de gestão. É um número assustador, né? Um número que quando a gente estava fazendo a implementação das bolsas, quando a gente teve o programa aprovado, em uma reunião do comitê do Confor, o professor Jean fez uma comparação, né? Que nós tínhamos hoje, a cada 2 alunos das licenciaturas do IFBA, um era bolsista do PIBID. Então a gente tinha 50% ou um pouquinho mais ali de bolsistas do PIBID, dos estudantes da licenciatura, né? Para coordenar um programa desse tamanho, eu conto com o apoio, né? A gente coordena, é um programa coordenado a 6 mãos, porque a professora Anísia também faz parte da coordenação, o professor Flávio, a professora Anísia está aqui na sala e está no YouTube, o professor Flávio também, que está aí acompanhando pelo YouTube, também é coordenador de gestão, e todos nós contamos também com o apoio da reitoria, né, a professora Luzia, da Pró-Reitoria de Ensino, com o professor Jean Carlos, da diretoria da DESUP, da Diretoria de Ensino Superior, com o professor Danilo, toda a equipe da PROEM, cada um de nós contamos com o IFBA nos campos, né, que a gente chega em cada um desses campos quando a gente tem as necessidades que vêm do programa, né. Eu deixo aqui um desejo de um bom seminário, que vocês aproveitem esse momento, que é um momento de aprendizado, um momento de diálogo, um momento de socializar, né, as boas experiências e aquelas que ainda não foram tão exitosas, mas que vocês terão oportunidade de melhorar ela, tá? O seminário de hoje é um seminário que é também para inspirar, né? Vocês provavelmente, com certeza, vai ter aí práticas, intervenções que melhoram o aprendizado, melhoram o trabalho docente. Então, eu deixo aqui muito obrigado pelo convite e um desejo de um bom seminário a todos e todas, tá bom? Professor Fernando, muito obrigado. Viu? Obrigado ao senhor, foi massa. Adoramos sua fala e tudo que proveitoso que você trouxe com ela. Muito obrigado. Professora Anísia, quer dar uma palavrinha para a gente, rapidinho? Queremos lhe ouvir, a senhora está aqui. Eu quero sim. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Fernando? Eu sou a professora Anísia Oliveira, sou professora da licenciatura em Geografia do Campo Salvador, faço parte da equipe que hoje compõe a coordenação geral do PIBID, professor Roque. A fala do professor Roque, eu brinco, né, que é a nossa fala, assim. Eu e o professor Flávio somos professores que estamos nesse desafio dessa gestão, desse PIBID atual, nesse porte, e estamos felizes por estarmos também acompanhando muita riqueza
de produção, de experiência, de experimentações nas várias dimensões em que o PIBID, nos NIDs, nos vários subprojetos, ele vem oportunizando. Rapidamente, só para fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou pessoa de pele clara, de 1,70 m, tenho cabelo na altura dos ombros, um pouco a mais abaixo, meio ondulado, estou vestindo uma blusa marrom e, por cima, uma blusa listrada verde com branca. E, Fernando, os colegas aqui presentes, eu fico muito feliz, né, quando eu posso prestigiar e apreciar momentos como esse. Eu quero também, assim como o professor Roque, valorizar a realização de seminários, esses seminários internos, né, que são desenvolvidos pelos coordenadores de área, eles precisam acontecer. Na minha visão, eles precisam, porque a gente precisa valorizar isso que está acontecendo, o que vai acontecer, né? A socialização das atividades desenvolvidas pelos vários participantes dos NIDs, dos projetos. Então, é algo que devemos perseguir, porque é momento necessário, porque isso também valoriza as ações desenvolvidas, advindas dessas práticas, e são muito diversas, são por vezes, muito desafiadoras, mas isso também é muito bom, porque a gente tem que perseguir isso, que seja um processo de construção, de enriquecimento, que faça com que, nos vários ambientes de aprendizagem, sobretudo em sala de aula, quando os discentes estão junto aos seus supervisores, né, que eles possam mobilizar e processos de aquisição, de ampliação, de conhecimentos tão fundamentais a que eles possam refletir sobre isso, né? Então, é um processo que precisa ser também de experimentação e de muita reflexão sobre essas práticas, porque a gente quer que eles pensem sobre a docência, sobre as especificidades da docência, sobre os desafios da docência. Então, acho que momentos como esse servem para isso, para a gente. Eu considero que são momentos de celebração também, porque a gente precisa valorizar tanta riqueza, né, que é desenvolvida mediante esse compartilhamento de experiências para a comunidade, e isso, consequentemente, reverbera na valorização da potência do PIBID como programa que vem, sim, contribuindo para a melhoria da formação, da qualidade da formação de professores. Então, e eu, rapidamente, para terminar, eu quero, assim, aproveitem, discentes, muito PIBID, inclusive em processos de investigação, de pesquisa, em produções de TCC, isso é fundamental também, por exemplo, né? Isso é riqueza de formação, isso é o que a gente quer, e que a gente quer sempre valorizar pela potência do PIBID, como ele se manifesta nas várias licenciaturas do IFBA. Então, desejo um excelente evento e agradeço novamente. Parabéns, Fernando. Parabéns para nós. Obrigado pelas palavras. Queria agradecer imensamente aos participantes da mesa, né, os que já estiveram aqui conosco, os que estão, né, professor Roque, professor Celso, professora Anísia e o professor Jean, que teve que sair por outros compromissos também. Queria agradecer e queria desfazer da mesa de forma bem gentil nesse momento. E queria passar alguns recados aqui, alguns recadinhos importantes aí para a gente continuar no evento. Então, gente, obrigado a todos. O evento é fortemente dialógico, né? Portanto, não se esqueçam de, assim que começarem as palestras, assim que começarem a acontecer efetivamente as atividades, de fazer as questões, né, de tirar as dúvidas, de realizar as intervenções aí pelo chat do YouTube. Nós temos um grupo de monitoras que estão aí dialogando com vocês, para que a gente possa recolher essas informações e passar para os mediadores para poder realizar o diálogo, né, que é tão importante para esse tipo de evento. Então, nesses termos, eu convido vocês a estarem aí pelo YouTube, se comunicando diretamente conosco, porque nós estamos atentos e vamos estar fazendo essa transição, essa transferência de informações. Uma outra questão que eu acho que é importante citar para vocês é com respeito às listas de presença. A cada atividade, tal como essa que está finalizando, né, existe um
um formulário a ser preenchido, um formulário rapidinho, pequeno, que vocês preenchem, colocam lá as informações de vocês, e automaticamente a gente vai compondo, né, um percentual razoável, que gera em torno ali de 75% de participação, de uma certa presencialidade remota, vou chamar assim, né, dentro do nosso evento, que faz com que essa composição gere o certificado final para vocês. Então, fiquem atentos ao chat, fiquem atentos às listas de presença, que são colocadas lá por nossos monitores, porque elas deverão se iniciar já na terceira parte da atividade, mas finalizará na própria atividade. Quando a atividade finalizar, a lista de presença também ela fecha. E aí, nesses termos, é que a gente vai ter uma espécie de controle para poder certificar vocês horas e dias após a finalização do evento, ok? Então, eu convido a vocês, assim, de forma com muita ternura, que vocês fiquem atentos ao chat e à lista de presença e sempre preencham elas rapidinho, porque aí a gente faz esse levantamento de forma muito mais tranquila. Portanto, fiquem ligados, fiquem ligadas, tá bom? A gente vai dar uma pausazinha, vamos continuar aqui, mas com uma pausa, com uma musiquinha assim, bem leve para vocês, e já já a gente retorna com a conferência de abertura da noite, o principal evento, digamos assim, né, da nossa noite, que é a próxima atividade, que é a conferência com o professor Anderson já já.